Boa tarde, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos pensar em Jesus. Vamos, boa tarde ou boa noite, conforme o local onde nos escutarem. Vamos pensar em Jesus e levar o nosso pensamento. Vamos começar. Página 32. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Senhor Jesus, espiritualidade maior, vos pedimos que hoje possam estar aqui conosco os nossos guias, os nossos protetores, mentores, também os nossos familiares mais necessitados ou outras entidades que procurem auxílio. Para todos eles, Senhor, permiti que encontrem auxílio. Abençoem, pois, este nosso Evangelho no lar. Que assim seja.
Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, ser-lhes-ão pedidas contas severas pelo emprego que lhes haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não os aplicar senão à sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se imponha. A beneficência não é senão um modo de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todo o género que elas permitem levar a cabo. Nem mesmo que elas tirem algum proveito legítimo, não existirá menos bem, porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada numa só mão deve ser qual curso de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Ó vós, ricos, que empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso coração será o primeiro a saciar-se nesse rio benfazejo. Vós tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. O vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nesta parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado não será a imagem dos avarentos, em cujas mãos a riqueza é improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é porque naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nos quais a riqueza podia ser aplicada com utilidade para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi então: dai esmola enquanto for preciso, mas sempre que possível, convertei em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Argel, 1860. O texto de hoje intitula-se Fazer o bem sem ostentação. Texto do livro Depois Vem e Segue-me, da nossa mentora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira. Então, fazer o bem sem ostentação. Os tempos modernos trouxeram a sofisticação da exploração do trabalho, mas trouxeram também a revolta dos trabalhadores, de uma maioria, diga-se, entregues a um raciocínio básico, certamente vivendo o ciúme, a inveja e a entrega muitas vezes à própria inação no trabalho, consubstanciada na parábola dos talentos e na posição do mau servo, que enterrou o talento que recebera. O que serão amanhã, face à inevitabilidade do regresso para o nascer de novo, que Jesus afirmou ser necessário, os ricos que só aplicou a sua riqueza para satisfazer os seus instintos e os seus vícios? Não terão essa santa oportunidade de estarem sujeitos às ordens do pessoal que lhes foi menor e sentirem-se machucados com a sua posição de inferioridade? E o que poderão vir a ser aqueles que, com parcos recursos, afirmando-se diferentes, se estiverem na posição dos ricos? Não serão também esses ricos que nascem em berço de ouro ou galgam a riqueza pelo seu trabalho e que se tornam tão ou mais avarentos do que aqueles que criticavam e afirmavam, quer no seu lugar, só fariam o bem? Jesus não nos iludiu, disse-nos a verdade, atual em todos os tempos. Falou da vida no seu reino, explicou claramente para quem seriam os melhores lugares, apontou caminhos de redenção, falou na luz e nas trevas, e nós continuamos a não querer ouvi-lo em sua mensagem libertadora. Fechamos os olhos e os ouvidos,
ou por comodismo não buscamos entender o que ele ensinava e a que se referia. Passamos o tempo a dominar os outros ou a dizer mal de tudo e de todos, não cuidando de pensar o que sucederá aos pensamentos, aos sentimentos que destilamos à nossa volta e que, qual bumerangue, voltará para a casa de onde saiu. E como Mateus relata no seu Evangelho, no capítulo 12, o estado final daquele homem será pior do que o do primeiro. Atentemos nos passos que precisamos de dar para pôr as nossas capacidades a nosso favor, praticando no próximo as normas divinas que nos foram assinaladas. Então, poderemos estar preparados para deixar tudo, para seguir Jesus. Um tema que anda à volta da riqueza, anda à volta da caridade, anda à volta do amor, vem-se repetindo, ou melhor, vem-se repetindo o tema, a abordagem pelas diferentes entidades do plano espiritual. Isto, de facto, é que vai aumentando no sentido em que se completam as ideias, se completam os conselhos, as orientações que Jesus deixou. Isto hoje vem sem ostentação, que a mensagem refere, e também a ponto do Evangelho, o item do Evangelho. É por demais necessário entender e compreender nos tempos que correm, porque não é tanto a esmola hoje que é, digamos assim, o centro da verdadeira caridade, não é a esmola. Porque hoje nós vemos muita da pobreza que está exposta, muita da pobreza exposta, não é verdadeiramente a pobreza. Nós vemos por aí tanta gente envergonhada de ser pobre, porque se foram pessoas que tiveram alguma coisa já, tiveram desafogados na vida, talvez tivessem uma vida normal, sem grandes necessidades materiais, mas o que é facto é que têm uma necessidade moral de grande alcance. E é aquela vergonha que, de facto, as pessoas muitas vezes patenteiam, de que se saiba que precisam, de que se saiba que têm fome, se sabe que enfim, que as pessoas eram aparentemente orgulhosas e cientes dos seus bens e hoje estão passando a miséria. Nós vemos muita gente, pessoas a referir, que vai trabalhar, tem bom corpo, vai trabalhar, mas é raro nós vermos pessoas a dizer: queres trabalhar na minha seara, ou queres trabalhar na minha casa, ou queres trabalhar na minha quinta, ou nas minhas terras. E isso nós vemos pouco, só nos momentos de grande dificuldade. E o Evangelho hoje refere um ponto muito importante, que é realmente dar a esmola, mas, se possível, sob a forma de salário, o que pressupõe que, de facto, a pessoa convide o outro que está necessitado, que está, enfim, enfermo da alma, a trabalhar e ganhar o seu salário à custa do suor do seu próprio trabalho. E, portanto, é este aspecto que é muito importante nós sermos presentes, porque os tempos não são fáceis. Nós vemos por aí hoje, quando muita gente já cantava a vitória para regressar aos vícios, aos prazeres, e hoje abusam de tal mesmo, com atos irresponsáveis, causando ou levando o perigo de contaminação a muitos lados. Nós hoje vemos que, quando tudo parecia caminhar para o que era antigamente, para a vida, enfim, desencontrada de muitas pessoas, para a vida noturna, desenfreada de prazer, nós vemos agora ressaltar que, afinal, a doença não está debelada e está galopando para um pico outra vez nesta pandemia que perturba muita gente e que amedronta muita gente. Então é necessário que nós estejamos mais atentos e que a mudança não seja provisória, a mudança não seja até que venham condições para se voltar àquela vida antiga, mas que a mudança seja efetiva e que a sociedade, de uma forma geral, comece a olhar mais para o plano moral do que propriamente para o plano físico, para o plano material. Alguma pergunta? Eu gostava de lembrar o seguinte: o Evangelho do Lar, como refere Amélia Rodrigues em muitas das suas obras, era um culto que era praticado na época de Jesus. Há referências a que Jesus, por exemplo, na casa de Pedro, quando fazia uma prece, oração, que curou a sua sogra, a sogra de Pedro.
Ora, era sinal de que, de facto, havia mudança de lares, havia mudança de locais, onde Jesus, com os seus apóstolos e provavelmente alguns criados ou familiares, Jesus conduzia não o evangelho do lar, porque não havia, boa verdade, mas o culto da educação, o culto da moralização, como é toda ele a vida que Jesus passou na sua mais elevada, no seu mais elevado grau, que foi a exemplaridade na vida pessoal. Então o Evangelho é, por assim dizer, lembrar não agora o que nos vem à cabeça, mas aquilo que Jesus deixou, as lições que ele deixou, por forma a espalharmos a verdade por mais, por mais pessoas, por mais irmãos. Então é esta necessidade de nós termos presente que este Evangelho que fazemos semanalmente é, por assim dizer, criar condições para que nos lares espíritas, em primeiro lugar, certamente, e depois nos lares de pessoas amigas, familiares, esta necessidade de voltar a conhecer a boa nova de Jesus. Vamos caminhando para o final, vamos lembrar das famílias que precisam e vamos encerrando os nossos trabalhos desta noite. Na noite de hoje, nestes tempos difíceis, nestes dias incertos, todos nós necessitamos nos aquietarmos, necessitamos de paz interior, de serenidade, necessitamos de muita humildade, de resignação, para podermos aprofundar a nossa fé. Te rogamos, Divino Amigo, por todos quantos partem em situação de desespero, por não saberem o que se passa com eles, muitos e muitos ao abandono, sem uma palavra, um afago, um carinho. Nesta noite, nesta cadeia de fraternidade, rogamos também por esses lares onde já não há pão, onde há revolta, onde a miséria se instalou, por falta de fé, por não te conhecerem, por falta dessa paz interior, dessa resignação que todos precisamos de ter nos momentos de dúvida e de aflição. Que a tua paz, a tua luz, o teu imenso amor, Divino Amigo, a todos possa envolver. Fica conosco, que assim seja. Página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teima em prosseguir, a errar sem parar, gritamos que resolve evoluir. Quando não, vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade choram.
e aprendei os frutos da forma de viver, bons os bons, maus os maus, tal é a lei. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Vamos saudar a todos. Até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.